Olá, turma. Vamos para a nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar nessa aula nomenclatura de cadeias ramificadas e insaturadas, usando os radicais que vocês aprenderam na última aula, tá? Então vamos lá, ó. Nomenclatura de cadeias ramificadas e cadeias insaturadas. Ramificações são aqueles carbonos ligados à cadeia principal, e insaturações são as duplas e triplas ligações entre os carbonos da cadeia principal. Antes de começar, vamos corrigir a atividade da aula passada, tá? Ó, dê nome aos radicais a seguir. Então, vocês tinham que ir lá na tabela, na planilha, que está aqui, né? Eu deixei aqui na frente, ó, para vocês. Só não deixei a outra de aromáticos. Mas olhem lá, ó. É um propil, mas está ligado ao carbono do meio, então é um isopropil. Letra B, ó, está ligado ao carbono primário, ao carbono da ponta, então é um butil ou N-butil, né? Então aqui é um butil ou N-butil. 3. Fenil, essa a maioria acertou, essa é N-butil aqui que muitos erraram. A D também erraram bastante, ó. É uma cadeia só, não tem ramificação, ela não está disposta reta, igual tá a outra lá, ó. Mas é uma cadeia só, no carbono secundário, então é um sec-butil. Um etil, só que tem uma dupla, então não é etil por causa dessa dupla, é um vinil. A letra F. É um butil, só que ligado ao carbono primário. Quando eu tenho um butil ligado ao carbono primário, ele é um isobutil. Quando eu tenho um butil ligado ao carbono terciário, ele é um tercibutil. E aqui em cima, um anel aromático com o radical CH2 é um benzil. Então tá aí a correção do exercício 1. Exercício 2. Primeira ramificação é um metil, a maioria acertou. Segunda ramificação é um propil, porque está ligado, ó, ao carbono primário do propil. Então é um propil, não isopropil. A letra C, ó, também não tem ramificação, é um butil, só que está ligado ao carbono secundário do butil. Então é um sec-butil. E aqui o isopropil, o isobutil, todo mundo acertou, né? A maioria que eu vi lá acertou. Isobutil e isopropil. Tá aí a correção do exercício da aula anterior. Deixei aqui as regras de nomenclatura que a gente vai precisar usar. Deixei os radicais, que a gente vai usar mais esses, né? Que são os radicais de cadeia aberta, né? Mais fácil. Ó, nomenclatura de cadeias ramificadas. Para dar nome a cadeias ramificadas, eu tenho algumas regras. Primeira regra, determinar qual é a cadeia principal. Lembra, a gente fez em sala isso. Eu tenho que pegar a cadeia que tem o maior número de carbonos. Eu só não posso esquecer de uma coisa. Se tiver ramificação, eu tenho que considerar o maior número de carbonos. Não precisa ser uma reta. Então eu vou ter que ver, tá aqui, ó. É a maior sequência contínua de átomos de carbono, não necessariamente representados em linha reta. Ela pode fazer, sei lá, 4 numa reta e descer mais 4, eu vou ter que considerar 8. Tá? Então tomem cuidado com isso. Tá? Outra coisa, quando eu tiver insaturação dupla ou tripla, essa dupla ou tripla, ela faz parte da cadeia principal, mesmo que não tenha o maior número de carbonos. A preferência é de dupla ou tripla, tá? Então, se tiver dupla ou tripla, tem que fazer parte da principal. Segunda regra, reconhecer os radicais, depois que você achou a principal, e dar nome a eles, dar nome aos radicais. Terceira regra, numerar a cadeia principal de forma que se obtenha os menores números possíveis para indicar a posição dos radicais. Eu tenho que indicar em que carbono ele está, então tem que numerar a cadeia para indicar em qual carbono está o radical.
A cadeia, se for só ramificada, não sei se vocês se lembram disso, a cadeia ela vai ter a numeração a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Ah, professor, mas eu tenho ramificação no segundo carbono da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Se tiver mais de uma ramificação de um dos lados, você sempre vai usar o carbono mais ramificado como referência. Tem uma ramificação embaixo, outra em cima. Então é esse que vai ser a sua referência. Se os dois estiverem iguais, na mesma distância de extremidade, aí tanto faz você numerar por um lado quanto para o outro, tá? Porque aí vai ter o mesmo nome dos dois lados. Regra 4, ou quarta regra. Quando houver mais de um radical do mesmo tipo, no caso metil, por exemplo, quando você tiver mais de um metil, se tiver dois, você vai dar o prefixo di, se tiver três, tri, se tiver quatro, tetra, e assim por diante. A gente já vai ver embaixo no exemplo. Quando houver dois ou mais radicais de tipos diferentes, etil, metil e assim por diante, seus nomes devem ser escritos em ordem alfabética. Então vamos lá, ó. Etil vem antes de metil, metil vem antes de propil e assim por diante. Não é pelo número de carbonos do radical, mas pela ordem alfabética. E na ordem alfabética, ó, os prefixos sec, terce, di, tri não são considerados. Você só vai considerar a letra metil de um carbono, met de um carbono, et de dois e assim por diante. Não considerando esses prefixos sec, terce, iso, tá? Sempre só o do radical. Os números vão ser separados por vírgula. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Notem o seguinte, ó. Ele faz duas numerações aqui, ó. A azul da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a vermelha da direita para a esquerda. Qual que está correta? A azul. Por que a azul está correta? Porque o radical, que é o que está fora da cadeia principal, ele escolheu a cadeia principal, que está na tracejada vermelha aqui, que é a que tem 6 carbonos, aqui ela está reta, mas não precisa ser necessariamente reta. E aí eu tenho já ramificação no segundo carbono quando eu considero a numeração da esquerda para a direita. E se eu for considerar de lá para cá, a ramificação vai estar no quarto carbono. Então, a extremidade mais próxima da ramificação é essa. Então, começa a numerar daqui, tá? E aí ele vai, primeiro, ele dá nome à cadeia principal. Qual que é a cadeia principal aqui? A cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aqui já tem um erro do livro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O prefixo é hexa, não penta, tá? Então aqui, ó, é um hexano a cadeia principal, tá? E aí eu tenho radicais no segundo carbono, tenho um metil em cima e outro metil embaixo. E no terceiro carbono eu tenho um metil embaixo. Então são 3 radicais metil. É o que ele fala aqui, ó. Quando houver mais de um radical do mesmo tipo, ali tem 3 do mesmo tipo, eu vou usar o prefixo tri, porque são 3. E vou indicar as posições, ó. 2, porque eu tenho um deles está no carbono 2. O outro também está no carbono 2. E o terceiro está no carbono 3. Então tem um metil no carbono 2, o outro metil no carbono 2 e o outro metil no carbono 3. Tri de 3, metil, que é o radical que se repete, e aqui não é pentano, é hexano, tá? E aqui os números das posições são separados por vírgula. Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. Notem que aqui a gente cai naquilo que eu falo ali atrás, ó. A cadeia principal ela não precisa ser necessariamente uma linha reta. Se eu fosse pegar a linha reta, eu pegaria 1, 2, 3, 4, 5 carbonos.
E na verdade eu tenho uma cadeia maior com 7 aqui, ó. Tá? Então, se essa vai ser a minha principal, essas duas passam a ser radicais. Aí eu tenho que ver, eu numero de baixo para cima ou de cima para baixo. De baixo para cima eu tenho o radical no terceiro carbono. De cima para baixo eu tenho o radical no quarto carbono. Então, mais próximo da extremidade é o terceiro. Então, vou numerar daqui para lá, de baixo para cima. Aí eu tenho o radical metil no carbono 3 e um radical etil no carbono 4. Então tá lá, ó. Cadeia principal, 7 carbono, é um heptano. Radicais, eu tenho metil e tenho etil. Quais as posições dos radicais? As posições dos radicais é metil na posição 3, no carbono 3, e etil na posição 4. No nome, quem vem primeiro? E vem antes de M. Então, 4-etil, 3-metil, heptano. Pode ser assim, escrever tudo junto, ou 4-etil, 3-metil, heptano com H, tá? Então, mais um exemplinho para vocês. Outro exemplo, ó. Agora esse exemplo ele tem insaturação. Quando eu tiver cadeias insaturadas, ó, a numeração da cadeia insaturada principal, ela deve ser feita a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então notem aqui que a insaturação ela prevalece sobre a ramificação, tá? Porque se fosse ramificação eu ia numerar aqui. Eu ia numerar aqui, né? Porque está no segundo carbono a ramificação. Mas não, aqui a insaturação prevalece. Eu só vou ver ramificação se eu não tiver insaturação. Então lembre disso, tá? Outra coisa, outra dica que eu dei lá atrás. A insaturação tem que fazer parte da cadeia principal. Notem que aqui tem uma pegadinha, ó, colocar ela torta para baixo, né? Então ela tem que fazer parte da principal. Ó, se eu pegasse aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também em linha reta. Mas estaria errado porque a insaturação ficaria fora da cadeia principal. Para a insaturação ficar na principal, nós pegamos aqui, ó. Pega de baixo para cima e depois pega essa parte maior da principal. Aí contemplou a principal. Quando eu tenho insaturação, qual que é a minha cadeia principal? Numero, primeira cadeia, da extremidade mais próxima da principal. Olha, a insaturação está entre o carbono 2 e 3, ou seja, a insaturação está no carbono 2. Se eu considerar daqui para lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a insaturação vai estar no 5, então tem que numerar na extremidade mais próxima. Vai começar aqui 1, 2, 3, até o 7 lá, pro lado direito, tá? Bom, cadeia principal, 7 carbonos, é um epit, em de dupla, porque eu tenho uma dupla, o de hidrocarboneto, é um epitano. Como tem dupla, eu tenho que indicar a posição da dupla. Onde está a dupla? Carbono 2. Então, é um 2-heptano. Essa é a cadeia principal. Radicais. Ó, radical eu tenho um radical metil, repetiu aqui, outro metil, repetiu aqui embaixo, outro metil. E aqui eu tenho um radical de 4 carbonos ligado no carbono terciário. É um terce-butil. E as posições dos radicais? Ó, o terce está no carbono 3. Aí eu tenho um metil no carbono 4, um metil no carbono 5 e outro metil no carbono 5. Ó. Então 4, 5, 3 e 3 de acordo com como ele colocou em cima os radicais, aqui ele colocou o número respectivamente, tá? Como vai ficar o nome? Lembrem da ordem alfabética. Butil, eu não considero o prefixo aqui. Butil, B vem antes de M. Então, 3 terce-butil, porque o butil está no
terço butil está na posição 3. E depois 4,5,5, porque eu tenho um metil na posição 4, um metil na posição 5 e outro metil na posição 5. E são 3 radicais metil. Tri de 3 metil. E aí a cadeia principal, 2-heptano. Está aí dado o nome do hidrocarboneto de cadeia insaturada. Outros 2 exemplos aqui para vocês, ó. Cadeia principal tem que contemplar insaturação. Eu poderia pegar essa, seria com 5 carbonos. Aí o que foi feito aqui, ó? Sempre vou na maior, que não precisa ser necessariamente reta. Tem 6 carbonos, a principal. 2 radicais, um radical metil no carbono 4, um radical etil no carbono 3 e uma tripla no carbono 1. Por isso que ele numerou da direita para a esquerda, porque a tripla está aqui no carbono 1 dessa forma, sempre mais próximo da extremidade. Cadeia principal, X, com tripla, in da tripla, 1 hexino, porque a tripla está no carbono 1 hexino. Radicais, eu tenho radical metil e etil, não tem nenhum se repetindo. O metil na posição 4 e o etil na posição 3. Quem que vem primeiro? Vem primeiro o E. Então, 3-etil, 4-metil, 1 da tripla, hexino. É o nome da cadeia. Uma cadeia com 2 duplas. Então, vamos lá, ó. Cadeia principal. Se eu fosse pegar aqui, para ficar maior, né, para eu ter 6 carbonos na principal, a dupla ficaria fora, uma das duplas. Lembrem que eu falei para vocês. A insaturação tem que estar na cadeia principal. Então, olha aqui, ó, cadeia principal, as 2 insaturações, ficou com 5 carbono, até menor do que se eu pegasse essa daqui, ó. Porém, aqui eu contemplo as 2 duplas. Aí ficou com 2 radicais, um radical metil e o outro radical propil ligado para o carbono primário. Então, é um N-propil ou simplesmente propil. Cadeia principal, eu tenho 2 duplas. Tem que indicar a posição das duas e numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da dupla, que seria aqui nesse caso da esquerda para a direita. Então tem uma dupla no carbono 1 e uma dupla no carbono 3. Ó. 1, 3, indicando as duplas. Penta, de 2 duplas, em de dupla, o pentadieno. Esse di é das 2 duplas, da dupla que se repete. 1, 3, di, em, que é as 2 duplas. Radical. Eu tenho metil e tenho propil. Quem vem primeiro? M. Então, 2 metil, 3 propil, 1, 3, cadeia principal, pentadieno. É o nosso composto aí. Então, tá aí os exemplos, tá? Nomenclatura de cadeias fechadas. Cadeia fechada, como que eu numero? Eu vou numerar sempre pelo carbono que tiver mais ramificação. Notem, aqui eu tenho 2 metil ligados, aqui eu tenho um etil só. Então aqui eu tenho uma ramificação só, que é um etil, e aqui eu tenho 2. Então ele começa numerando e a numeração vem de encontro com a segunda ramificação, não vai para o outro lado. Ó. Se eu for para o outro lado, né, se eu for no sentido anti-horário, 1, 2, 3, estaria no 4. Aqui não, 1, 2 está no 3. Então, sempre a menor numeração, tá? Então, sentido horário nesse caso. Então, tá lá, ó, etil primeiro, depois o metil. 3 etil, 1, porque os dois estão no carbono 1, de 2 metil, ciclo, porque é uma cadeia fechada, de 5 carbonos com ligações simples, ciclo pentano. Nomenclatura de anéis aromáticos. Um metilbenzeno ou tolueno, eu não preciso indicar a numeração, porque eu sei que vai estar na posição lá em cima. E quando eu tiver 2? Quando eu tiver 2, eu numero a partir da primeira posição, no sentido horário, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então aqui eu tenho carbono 1, carbono 2. Então é 1, 2 dimetil, porque são 2 metilbenzeno. Aqui está no carbono 1 e 3, 3 de metilbenzeno, e aqui no carbono 1 e 4, 3 de metilbenzeno. E aí a gente tem outra nomenclatura que também pode aparecer, que aí a gente tem a posição orto, meta e para. Então ele nunca considera a primeira, né? Dimetil, olha lá, ó, dimetilbenzeno, orto de metilbenzeno. Eu sei que o metil está em cima e o outro está na posição orto, que seria o carbono 2. Eu sei que o metil está em cima e o outro na posição 3, que seria a posição meta. Um metil em cima e o outro na posição para, que seria a posição 4. As duas extremidades do anel benzeno aí no caso. Bom, um exemplo do exercício. Fiz mais um aqui, né? Já tem bastante exemplo para vocês. De novo, primeira coisa, eu pego a cadeia principal, cadeia com o maior número de carbonos, ó. Se eu pegasse aqui 4, 6. Se eu pegasse aqui 4, 6, ou aqui 4, 6. Se eu pegar aqui 4, 5, 6, 4, 5, 6, e aqui 4, 5, 6, 7. Então a maior é essa, tá lá, ó, tá? Numero da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Aqui no caso, da esquerda para a direita, porque o radical mais próximo da extremidade aqui está no carbono 3, que são os metil em cima e metil embaixo. Os metil que se repetem aqui no carbono 3. Depois eu tenho radicais no carbono 4. Um etil e em cima um isopropil. Então são esses radicais. Cadeia principal. Só tenho ligações simples entre os carbonos da principal. 7 carbonos, hept, an, de ligações simples, e odre do carboneto. É um heptano. Não preciso numerar porque eu não tenho dupla, né? Indicar dupla. Radicais. Tenho um metil no carbono 3, outro metil no carbono 3, um etil no carbono 4 e um isopropil no carbono 4. Então o nome como que fica? E vem antes de M e vem antes de P. E M vem antes de P. Então fica... Aqui ainda vem um isopropil, né? Mas 4 etil, 3 dimetil, isopropil, heptano, tá? Sempre seguindo a regra. Bom, turma, a tarefa, para quem acessar do computador, vai ter uma aba tarefa. Cliquem nessa aba tarefa, vai aparecer a tarefa para vocês lá. E aí vocês baixem o arquivo no computador de vocês, porque o arquivo é um formulário. E aí vocês vão conseguir escrever no próprio arquivo, salvar e anexar esse próprio arquivo que eu deixei para vocês aí. Vou mostrar como, tá? No computador aparece dessa forma. Então lá na aba lá em cima, ó, tem tarefa, tem preencher chamada. Então vocês vão trabalhar tudo isso aí no computador. Quem acessar de celular vai ter essa tela. Clique na aba mais e aí vai aparecer aqui a chamada. E no lugar de tarefa, no celular aparece atribuições. Então aí vocês vão clicar em atribuições. Clicou em atribuições, vai aparecer a tarefa para vocês. Aí vocês baixem o arquivo e também resolvam no arquivo para depois salvar e me enviar. Aqui no preencher chamada, um macete aí que o pessoal da noite descobriu. Clique aqui nos 3 pontinhos que são as configurações e aí vai abrir uma opção para vocês abrirem com o navegador. Aí ao invés de você clicar direto nela que fica só carregando, clica aqui, abre com o navegador e aí você responde e o sistema não trava, tá? Então é isso a aula de hoje. A referência é a mesma da aula passada. A nossa aula termina aqui. Só vou mostrar para vocês aqui a questão da tarefa, tá? Então vamos lá na tarefa. Vamos aqui na equipe de vocês.
terceira agropecuária, depois o terceiro ADM também vai seguir a mesma coisa, tá? Então vocês vão vir aqui em tarefa, quando vocês clicarem em tarefa, já vai aparecer a tarefa atribuída aqui, ó. Apareceu, nomenclatura de cadeias ramificadas e insaturadas. Vocês vão clicar na tarefa. Deixa eu entrar no modo de exibição do aluno, vai aparecer isso aqui para vocês. 2 arquivos lá dentro. Esse arquivo de baixo, ramificadas e insaturadas, terceira etinha agro ADM, é o arquivo da aula, da minha apresentação aqui que eu fiz na aula. Esse aqui, atividade, é o arquivo da atividade. Quando vocês clicarem aqui nas 3 bolinhas, ele vai te dar 3 opções: abrir no Teams, abrir online ou baixar. Se vocês abrirem no Teams, vou abrir aqui para vocês verem, vai ser um arquivo de PDF normal. Você não consegue editar, não consegue fazer nada, simplesmente lê. Você consegue ler e vai ter que resolver em outro lugar, tá? Se vocês clicarem em abrir online, também vai acontecer a mesma coisa. Ele também não vai editar para vocês. Agora, se vocês clicarem em baixar, vou clicar em baixar aqui, ó. Ele vai fazer o download do arquivo. Ó, o arquivo está salvo na pasta download, estão vendo? Aí a gente vai lá na pasta download. Deixa eu achar ela aqui, pasta download. Olha lá, ó. Atividade ramificada e insaturada. Aí eu abro o arquivo no meu editor de PDF. Vou abrir o arquivo no editor de PDF. Abri. Então tá aqui o arquivo. Ó, aqui você consegue editar. Olha lá, ó. Metil, etil, propano, por exemplo, tá? Não é o caso aqui, mas editou. Aí, ó, você já muda para o segundo, tá? Consigo escrever aqui, ó. Tá lá, ó. Depois é só eu salvar, salvo como, ponho o nome, meu nome, atividade. E depois que eu salvar, aqui no caso eu não vou. Depois que eu salvar, eu volto aqui na aba, no lugar da tarefa, tem um local para vocês anexarem esse arquivo. E aí vocês vão anexar e entregar. Aí o arquivo já vai vir para mim. O próprio arquivo aqui que eu criei, ele vem para mim para eu fazer as correções, tá? Então basicamente é isso. Aí a atividade vai estar entregue e finalizada, tá? Boa atividade para vocês e boa aula. Até mais, turma.